E aí, quando a gente para pensar hoje, né, quais são esses transtornos os mais, vamos dizer assim, os que refletem de uma maneira maior no mundo? Aí a gente tem que tirar dois transtornos que são muito presentes no Brasil. O Brasil é o país com o maior número, né, quando a gente para de transtornos de ansiedade no mundo. Né? Aí você questiona. Tem dados? Tem dados. Os dados da OMS, eles dizem isso, inclusive. Né? Não Quando eu vou dados com fazendo números levantamento, exatos, mais ou não, menos? não tem um número exato. Existem, mas eu não tenho na minha cabeça Certo. agora. Né? Mas de ansiedade, em primeiro lugar, e de depressão, em segundo lugar. A gente tem que entender que o Brasil ele tem proporções continentais. Então, são vários Brasis dentro de um Brasil só. Né? É um país que está em desenvolvimento, então tem várias coisas que vão influenciar nisso. Muita desigualdade, um índice de violência muito elevado, então várias outras coisas vão influenciar. Mas, por outro lado, é um país muito alegre. Né? É conhecido lá fora como um país alegre. Quando você chega em qualquer lugar do mundo dizendo que você é brasileiro, todo mundo espera que você vai ser uma pessoa alegre. Mas, aí a gente está falando dos dois que são os mais, vamos dizer assim, os mais relevantes quando eu falo de Brasil. Quando eu vou para a segurança pública, a gente percebe, sim, muito disso, percebe transtornos, o transtorno de estresse pós-traumático também, transtorno de pânico, né, que a gente diz, inclusive, policial, que muitas vezes, em alguma situação, geram um nível de ansiedade muito grande que ele cola as placas, né, no sentido de que ele trava, é aquele policial que está no meio do tiroteio, e ele simplesmente para. Ele congela. Tem né? justificativa psicológica para isso? Tem. Porque assim, e aí eu me incluo também, logicamente, nós seres humanos, né, policiais, eu principalmente estou em constante evolução, de verdade. Eu sempre falo abertamente, cara, eu estou em desconstrução para construir. Eu atuei durante 8 anos na polícia penal e era muito comum nós brincarmos mesmo. Vixe, colou as placas. Vixe, fulano colou as placas. E dá não, dá pra tu não. E a gente sabe que é uma brincadeira entre nós, Sim. mas que vai internalizando, que aquilo acaba que eu não posso colar as placas, eu não posso fazer isso, eu tenho que mostrar ser forte, né? E de certa forma, né, nós todos somos frutos dos nossos traumas. Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não sabe o porquê. Vou dar um exemplo bem simples, né? Eu tenho compulsão por sapato, tênis, Sim. roupa, toda vez eu compro roupa. Mas por quê? Porque, por exemplo, quando eu era criança, né, eu, pobre, só ganhava roupa uma vez por ano. Sim. Réveillon, para usar no Réveillon. E quando eu ia usar, minha mãe não deixava. Tinha que usar em datas específicas. E aí, quando eu ia usar, não cabia mais em mim. E eu não posso ver um sapato legal, eu vou comprar. Que calça bacana. E eu tenho, tipo assim, às vezes eu tenho 3, 4 calças pretas. Eu tenho calça. Eu comprei esse tênis aqui. Trauma. A gente internalizou, a gente não sabe o porquê. E hoje, não, cara, preciso de sapato. Não, eu tenho uns 30 sapatos, sem exagero nenhum. Umas calças de umas 40. Cara, preciso de calça não, de verdade. Precisa doar minhas calças, entendeu? E aí, nós somos frutos dos nossos traumas, né? E possivelmente a gente vai internalizando isso. Ixi, colou as placas. Existe alguma motivação específica, algum fundamento para que um policial eventualmente incorra nisso? Primeiro que a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Então, pessoas têm estruturas diferentes e elas vão lidar com essa inesperada de uma forma diferente. Né? Por exemplo, o que é que os cursos da polícia fazem? Para que dizem, para que precisa de tudo aquilo no curso da polícia? Ele te coloca em situações limite para que você consiga reagir na situação limite. O objetivo é evitar que as pessoas colhem as placas. Sim. Porque se ele colhe a placa num local errado, ele morre. É a vida dele que está em jogo ali. Né? Se eu, enquanto psicóloga, erro, eu vou poder provocar grandes problemas na vida das pessoas, mas muitas vezes, a maioria das vezes, eu tenho a chance de reverter. Né? A não ser quando eu pego um paciente em crise, uma situação mais assim. Mas, em geral, eu tenho a chance de reverter. O policial não tem. O policial, seja na área que ele trabalha, qualquer um policial, bombeiro, né? Se ele erra, ele errou e não tem como voltar. Deixa eu pensar aqui de novo. Né? Então, tem uma ideia de uma preparação e a gente tem que entender. Quando eu pensei em fazer o perfil profissiográfico na perspectiva de diminuir adoecimento, né, é porque a gente entende que se eu consigo lidar com aquela área, se para mim aquilo dá certo, se eu estou preparado. Um exemplo simples. Tem gente que adora trabalhar em hospital, acha lindo o hospital, mas detesta sangue. Não consegue lidar com sangue. Tá? Aquela pessoa pode adorar o hospital, ela pode trabalhar na área administrativa, mas se você colocar ela para trabalhar com sangue, a não ser que ela vá fazer um atendimento, que ela vá se preparar, que ela vá se cuidar, e ela vai conseguir lidar com isso. Então, primeira coisa que a gente tem que entender se a pessoa tem perfil para isso.
A gente vê muita gente entrando na polícia que não tem o perfil adequado. E aí o que é que acontece? Ou essas pessoas já vêm adoecidas, porque muitos vêm adoecidos, né? Se eu não faço um processo que eu consigo, e aí eu não estou falando desse Ceará, eu estou falando de Brasil, a gente vê muita gente, 5 anos de polícia adoecido, e adoecido mesmo, né? Assim, as pesquisas mostram que 10 anos de polícia, você já tem mudança no comportamento. Alterações no seu comportamento e na sua forma de andar, na sua forma de se comportar. Você, enquanto policial, você quando vai sentar no lugar, você não senta em qualquer lugar. Você escolhe a mesa, você senta de frente para a porta, né? Se você avalia hoje se você vai armado ou não, porque você está armado, você está em risco. No Rio de Janeiro, então, estar armado é atirar para matar ou então você vai morrer. Assim, é muito claro, né? Se alguém entende que você é policial, você já está em risco. Aqui no Ceará, a gente não está nessa situação ainda. Acho que a gente ainda está muito melhor do que está, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter que entender a capacidade de resiliência dessa pessoa. E aí uma coisa que é um tema muito, muito questionado, resiliência. O que é resiliência? Resiliência vem da física e dá aquela perspectiva de resiliência é aquilo que eu coloco em uma situação limite, eu pego um material, eu esquento e depois quando eu volto ele não deforma. Mas quando eu coloco isso para pessoas, isso é complicado. Muitos autores na literatura têm uma contradição que vai dizer que o bom profissional é aquele que tem alta resiliência. Quer dizer que ele vai passar pelas piores situações e vai ficar o mesmo. Ninguém fica o mesmo. Primeira coisa, né? Se você passa por uma situação péssima e aquilo não te abala de forma alguma, quer dizer alguma coisa. Quer dizer que você já está adoecido. Porque o normal é, aquilo te abala, você vai lidar com aquilo e você vai conseguir continuar. Isso é ser resiliente. Não é não ser abalado, entende? Porque se eu não me abalo, é porque eu cheguei num momento de adoecimento tão grande que eu tô neutro. Que para mim tanto faz. Se eu vi alguém morrendo, se eu vi alguém, se eu provoquei mal a alguém, se eu fiz alguém sofrer, e se aquilo não me incomoda, eu já tô num lugar de adoecimento tão grande que as coisas não batem em mim. Mas o que não bate em mim não é só a população, ou criminoso, ou qualquer coisa. Não bate em mim nada. Meu filho não me alcança mais, minha esposa não me alcança mais, meus pais não me alcançam mais. E ele vai se fechando para tudo, entende? Entendi. Eu lembro um policial que chegou para mim uma vez que estava tendo crise de choro, um policial antigão, né? Ou ele era sargento ou era subtenente, não lembro agora, mas ele chegou dizendo, doutora, eu sempre fui casca grossa, doutora, eu fazia qualquer coisa, era para ser aquela ocorrência difícil, me colocava, eu ia. Tá aqui, doutora, agora eu tô com essa história, do nada, como eu começo a pensar, eu começo a chorar. Limite, entende? O balde d'água que vai enchendo, o balde d'água que vai enchendo, que vai enchendo. Você diz, tô lidando. Você acha que você vai ficando frio, você não vai ficando, vai para algum lugar, né? E o problema é para que lugar aquilo vai.